Bom dia, bom dia! Bora botar um filtrinho aqui porque ninguém merece ficar vendo a minha carinha de cansada. Peraí, deixa eu escolher um legal. Acho que esse aqui tá bom. Bom dia, gente! Vamos chegando! Ai, gente, eu tava com muito medo de não aparecer ninguém. Pronto, gostei desse. Aí. Sábado de manhã, só as guerreiras vencedoras. Vamos ver, será que vai ser só mulher que vai entrar hoje, gente? Bom dia, Michele. Bom dia, Cibele. Bom dia, Ju. Bom dia, Gabi. Ai, minhas fiéis escudeiras estão sempre aqui comigo, né? Vocês são do time da manhã também? Porque eu sou uma pessoa muito diurna, gente. Eu rendo bem nesse horário cedinho mesmo. Hoje eu acordei 5h30 para me preparar para essa live. E estamos aqui, né? Juntinhas já. Que bom que vocês entraram. Hoje, como vocês perceberam, estou num cenário diferente. Resolvi sentar no meu sofá. Afinal, é sábado, né? Achei que valeria a pena ficar mais confortável aqui. Tem até meu pacová ali no fundo, ó, aparecendo, umas folhinhas. Tô precisando cuidar melhor dele, porque ele tá meio triste. Bom dia, gente. Vamos chegando. Meninas, vocês acompanharam eu explicando que o tema de hoje vai ser planejamento semanal, né? Ou seja, olhar para sua agenda e escolher ou determinar ou se preparar de uma forma inteligente como é que vai ser a sua semana seguinte. E aí eu vou dar uma série de exemplos aqui, porque eu não quero que isso valha só para quem trabalha em empresas, que tem reuniões e etc. Eu quero que valha para todo mundo e vocês vão ver que é aplicável para qualquer tipo de pessoa, independente se você é estudante, se você tem um negócio, enfim. Quero que vocês também tirem as suas dúvidas. Bom dia, Tiago! Tirem as suas dúvidas com relação ao a sua situação pessoal, a sua situação particular. Então, podem ficar à vontade para mandar perguntas aqui. A psicografo, eu não sei seu nome. Bom dia, seja bem-vinda. Fernanda, seja bem-vinda. Flor de Lótus entrou também. Sejam bem-vindos ou bem-vindas. Hoje eu fiz um cappuccino, gente. Tô tomando aqui. Ah, essa canequinha do Starbucks eu tento colecionar, né? Essa é do Texas. Então, toda vez que eu viajo, eu trago uma canequinha do Starbucks do lugar que eu fui. Essa aqui é bem especial, lá de Houston. Gente, Érica, muito bem. Obrigada, Érica. Bom dia pra você também. Vamos começar a falar, então, de planejamento semanal? A minha ideia aqui é passar pra vocês uma espécie de roteirinho do que você precisa fazer para ter um bom planejamento semanal. Quem aqui já comprou aqueles planners lindos, maravilhosos, que custam uma fortuna e usou, assim, 3 páginas? Me conta se você nunca fez isso. Porque eu tenho certeza que as pessoas fazem isso com muita frequência. Eu já ouvi, inclusive esses dias alguém veio me falar que, nossa, resgatei um planner aqui que eu nunca tinha usado porque você tá dando dica de agenda. Eu falei, lá, tá vendo? A ideia é essa mesmo, é que vocês escolham o melhor tipo de agenda que você quer, que se adequa para o seu caso e façam um bom uso dela. Então pode ser papel, pode ser agenda digital. Papel não precisa ser o planner lindo, maravilhoso. Você pode, inclusive, imprimir uma agenda semanal que você tem sei lá, pega um modelo no Google, digita lá, agenda semanal. No Imagens deve ter muita coisa, no Pinterest deve ter muita coisa. E aí você pode também imprimir, você não precisa necessariamente ter um planner de R$200, tá, gente? Eu, particularmente, nunca comprei esses planners porque eu acho eles muito caros. E o que eu tenho na minha mesa agora, até devia ter pego, é um bloquinho, um bloco com uma série de semanas, né? São 52 folhas para servir para o ano todo. E aí toda semana eu vou tirando aquela folha e jogando fora. Mas o que eu faço mesmo é usar a minha agenda digital no Outlook. E aí eu passo para o papel só para eu poder olhar rapidamente o que vai acontecer ao longo do meu dia, não ter que ficar olhando dentro do Outlook toda hora, tá bom? Bem-vinda, Andressa. Bem-vindo, Antônio. Será que o Antônio tá aí ainda? Gabi.
Não comprei, mas eu fiz um pra mim e não usei nem 10% dele. Ah lá, tá vendo? Dá pra fazer também, dá pra você imprimir, né? E as pessoas não usam, mas por quê? Porque de repente você não tá entendendo o propósito de uma agenda, o propósito de um calendário. Oi, Jaque, bom dia, seja bem-vinda. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que eu queria falar pra vocês é, para planejar a semana seguinte, você precisa de um momento seu, tá? Um compromisso consigo mesma para fazer isso. Então, se você não tem esse hábito ainda natural, eu sugiro que você já use a sua agenda justamente para marcar lá um horáriozinho onde você vai fazer isso. E aí, escolha algum dia, tipo, final da semana. Então, de quinta à noite pra frente, parecem ser bons dias para fazer isso. Então, quinta à noite, ou sexta em qualquer horário, ou sábado ou domingo, podem ser dias adequados. Porque, afinal de contas, você está falando do planejamento da semana e a gente convenciona que a semana começa no domingo ou na segunda. Então, não faz muito sentido você fazer o planejamento ali de terça a terça, a não ser que você tenha alguma situação particular, como, por exemplo, pessoas que trabalham em turnos, né? Os operadores da empresa que eu trabalho, eles rodam turnos. Então, às vezes o turno começa na quarta, termina na segunda. Então, para eles pode ser um pouco diferente essa dinâmica. Mas pra gente, que é a maioria da população aqui que trabalha de segunda a sexta ou de segunda a sábado, pode fazer mais sentido planejar a sua semana antes de segunda, para você estar preparada e preparado para aquela semana que está vindo. E a ideia é essa, gente, é você se sentir preparada e ter flexibilidade para se adaptar aos possíveis imprevistos, tá? É isso que faz a gente tomar gosto pelo planejamento semanal. É você ter paz de espírito, qualidade de vida e cabeça tranquila, sabendo que o seu planejamento foi feito com foco em você, tá bom? Vamos lá, então. A ideia é que você, então, tenha uma agenda, ou seja ela física ou digital, que você possa ter essa visão semanal. Esse é o mundo ideal, tá? Se você tem uma agenda que mostra dia a dia, você vai ter que ficar passando todos os dias para olhar. Ter uma visão completa da semana te dá uma ideia se a sua carga de trabalho está muito pesada, onde é que você vai ter que dar uma rebolada maior para alocar outros compromissos. Então, o ideal é aquela visão semanal, sabe? De domingo a sábado, que geralmente vem nas agendas, ou de sábado, domingo até sexta. Aí o mais importante é que você tenha a visão de segunda a sexta completa ali, tá bom? E aí, a primeira coisa que você vai fazer, que na verdade eu acho que é o mais importante de tudo, é olhar se todos os seus compromissos da próxima semana estão ali. O que eu tô chamando de compromisso? Compromisso é o que tem horário para começar e horário para terminar. Tem que ser num dia específico, no horário tal, no dia tal, tá? Então, assim, por exemplo, quem faz faculdade ou quem está aí estudando para alguma coisa, fazendo um cursinho, você tem um cronograma de aulas. Bom dia, mãe, seja bem-vinda. Tem um cronograma de aulas, certo? As aulas, elas começam num horário, terminam num horário. Suas aulas são compromissos da sua agenda. Elas têm que estar ali todos os dias. Eu lembro que quando eu fazia faculdade, nos cadernos, aqueles cadernos universitários, vinha lá um campozinho de horários, né? E ali eu escrevia quais eram as disciplinas. Mas eu não tinha esse hábito ainda de usar a agenda. Enfim, hoje pode ser uma boa opção para vocês, porque a gente vive num mundo muito mais digital, muito mais disponível, né? Então, eu acho que é uma excelente opção para você, por exemplo, ver o que está sobrando de tempo livre para fazer curso extra, para estudar línguas, para fazer um trabalho voluntário, para fazer estágio, né? Afinal de contas, quando você vai fazer estágio, muitas vezes você ainda está fazendo alguma disciplina e aí você tem que negociar os horários de entrada e saída, enfim. Então, para quem estuda, a agenda é fundamental. A agenda não é só para quem trabalha. Espero que vocês já tenham essa noção, tá bom?
Bom, e aí eu vou começar a falar um pouco mais para quem trabalha agora. Todas as suas reuniões da próxima semana estão lá? Então, quem está agora em home office deve estar vivendo essa situação um pouco mais frequente de ter que fazer reuniões com as pessoas. Às vezes você não tinha esse hábito, mas agora estando em casa, você precisa manter uma frequência de contato com as pessoas e a forma de fazer isso é reunião. E aí você geralmente marca um horário específico para falar com aquela pessoa e escolhe um meio, né? Pode ser o Skype, pode ser o telefone, pode ser o Zoom, né? O Hangouts. Tem gente usando vários tipos de aplicativos aí. Então, todas as suas reuniões para a próxima semana estão na sua agenda? Talvez você tenha reuniões que surjam ao longo da semana e tá tudo bem. Elas vão ter que se adequar nos seus horários livres entre um compromisso e outro, tá? Mas se você já sabe o que vai acontecer na próxima semana, anote lá. Outra coisa importante, se você ainda não tem esse hábito, envie para a pessoa o convite daquela reunião. Então, você discutiu com uma pessoa, vamos conversar na segunda-feira às 3 da tarde? Vamos. Então, todo mundo que usa e-mail corporativo, ou mesmo se você usa o Gmail, tem a agenda do Google, que é excelente, você pode adicionar lá as pessoas e enviar para elas o convite, e aí vai entrar na agenda delas, no horário que você determinou, que aquele compromisso de vocês vai acontecer. Ali dentro você pode colocar a pauta da reunião, você pode colocar um arquivo que seja relevante para vocês conversarem, você pode colocar o link para a conferência do Zoom ou do Skype, por exemplo. Então, usem e abusem desses recursos, tá bom? Então, verificou se as reuniões estão lá, verificou se os invites já foram enviados, tudo aquilo que está na sua responsabilidade está feito. Beleza, você já vai ficar com a mente tranquila com relação a isso. E aí, os outros exemplos que eu tenho aqui são exemplos de vida pessoal que todo mundo pode ter. Então, por exemplo, academia. Eu faço academia num lugar onde eu tenho horário marcado para entrar e para sair. Então, é uma aula agendada. Então, na minha agenda, tem os horários que eu vou para academia. Porque eu preciso saber que eu tenho que me preparar, eu tenho que sair no horário certo. Tem algumas academias, na verdade, acho que a maioria das modalidades que as pessoas fazem, você entra na hora que você quer, né? Assim, quando você paga aquele plano mensal para usar a academia toda. A não ser que você faça, por exemplo, aulas, né? Aula de spinning, aula de zumba. E aí você tem horários específicos na semana que precisam estar na sua agenda. Então, eu recomendo que você também coloque ali esse compromisso de academia. Afinal, cuidar do corpo é também cuidar da mente, né? Se você quer ter uma vida mais tranquila e com mais qualidade, é importante também você pensar que o seu compromisso com a sua saúde física tem que estar apontado como uma das suas prioridades, tá bom? Essa é a minha opinião. Pode ser que você faça uma aula de yoga, qualquer coisa que envolva atividades físicas pode estar na sua agenda. Uma outra coisa super comum, médico e dentista. Se você marcou algum compromisso, né, alguma consulta que precisa ter que tem um horário agendado, marcado, que é médico ou dentista, coloque na sua agenda, porque você vai ter que saber disso na próxima semana. Ao invés de ficar pensando, que dia mesmo que é meu médico? Deixa eu olhar aqui o WhatsApp, deixa eu olhar aqui o e-mail que eu troquei lá com o consultório. Gente, tira dali e põe na agenda. Assim que você agendou, vai para a agenda. E aí você também pode pensar nas providências. Se você marcou um médico, será que você não tem que agendar um exame ou pegar um resultado de exame para levar? Se você marcou um dentista, será que não tem uma radiografia que ele pediu que você tem que fazer? Então esse momento também é para isso, para você pensar nas providências que você tem que tomar para esses compromissos da próxima semana. E aí vocês podem estar imaginando, então, eu vou começar a fazer esse planejamento semanal, vou ver tudo o que eu tenho que fazer e aí daí vai sair o quê? Uma lista de ações. Então, você vai coletando ao longo do planejamento aquilo que precisa ser feito para a próxima semana, tá bom? Hello, gente! Vamos chegando. Quem tá chegando agora, sejam bem-vindos. Bom, outros exemplos de compromissos que podem estar na sua agenda da semana. Eventos que você vai participar, aí você verifica se você já tem os ingressos, se você já pagou o ingresso, se tem que buscar em algum lugar. Viagens que você vai fazer, olha já o horário do embarque, se for uma viagem de avião, por exemplo, para calcular quanto tempo de antecedência você precisa sair de casa
Coloque esse tempo de deslocamento na sua agenda para você não ter que ficar fazendo as contas toda hora para se ajustar, que hora você vai sair de casa. Jade! Ai, gente, você me ama muito mesmo. Obrigada, amiga, eu também te amo. Bom, outra coisa que pode ser interessante você colocar na sua agenda, principalmente se você está fazendo home office agora, é o horário de refeição. Eu falei sobre isso no domingo passado. Muita gente começa a trabalhar e a hora que vê já passou do meio-dia, já passou da 1, 2, 3 da tarde e ainda não almoçou porque não conseguiu parar. Então pode ser interessante travar horários na sua agenda para suas refeições. Almoço, um lanchinho, um intervalo no meio da tarde para você dar uma esticada, tomar um café, dar uma revigorada e voltar a trabalhar, tá bom? Pode ser muito interessante isso. E outra coisa super útil de estar na sua agenda, que eu acho que todo mundo já deve fazer isso naturalmente, são os aniversários. Se você tem problema em esquecer aniversário das pessoas todo ano, saiba que toda agenda digital você consegue criar um evento recorrente, um evento que acontece com uma frequência pré-definida. Então, você anotou uma vez o aniversário de uma pessoa, você todo ano vai saber, porque ele vai estar ali na sua agenda todo ano naquele mesmo dia. Usar o planner de papel, a agenda de papel, tem essa desvantagem, né? Você nem sempre, talvez, vai conseguir manter esse tracking. Você vai ter que pensar aí como é que você vai ajeitar essa anotação de aniversários. De repente você tem uma lista que você gosta de guardar, mas o Facebook também avisa, né? Mas as pessoas não estão mais usando o Facebook, né? E o Instagram não tem esse recurso. E aí, como é que nós vamos fazer para lembrar dos aniversários das pessoas, né? Enfim, esses são exemplos de coisas que podem estar na sua agenda. E aí, por exemplo, para os aniversários, você já comprou presente? Você já se preparou, assim, você quer escrever uma mensagem? De repente, você quer escrever a mensagem com antecedência. Então, coleta isso na sua lista de ações para a próxima semana, para não deixar para fazer em cima da hora. De repente, é uma pessoa especial, que você quer ter um carinho com isso. Isso é uma coisa para ser colocada no seu planejamento semanal, tá bom? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Ou podemos seguir? Meu cappuccino esfriou já, tá gelado. Podemos seguir em frente? Bom. Sim, Rê, meu aniversário tá chegando, bem lembrado. Gente, a Renata, eu mandei o parabéns pra ela atrasado em um mês. 18 de fevereiro, eu mandei 17 de março, eu acho. Mas eu lembrei no dia e não consegui. Gente, tem que mandar parabéns pra Renata, parabéns pra Renata. Renata é minha super amiga, eu não mandei parabéns pra ela, fiquei com aquela culpa. Mas acontece, mas o seu aniversário tá na minha agenda, amiga. E o meu é no sábado que vem, dia 4 de abril. Aniversário em reclusão. Vamos fazer um bolinho aqui, só eu e meu marido. E aí, vamos continuar então. Bom, o que mais que a gente vai falar sobre agenda? Beleza, listou tudo que você precisa para a semana. Tudo que você já sabe que vai acontecer em um dia certo, em um horário certo, já está ali na sua visão semanal da agenda, certo? Nesse momento, você vai ter agora uma ideia de quanto tempo livre você tem. Esse tempo livre, na verdade, ele é um tempo para você exercer o seu trabalho, seja ele estudo, seja ele ser mãe, ser dona de casa, são as coisas que as ações que você vai ter que gerenciar vão ter que estar distribuídas nesse tempo livre. Mas não significa que nesse tempo livre você vai colocar lá, por exemplo, responder e-mail do fulano, criar relatório XYZ. Isso não são coisas que vão estar na sua agenda. Por quê? Porque não tem horário de começar e horário de terminar. É uma lista de ações que você tem que fazer a qualquer momento, ou quando der, ou assim que possível. Então, a agenda, gente, não é uma lista de desejos, não é aquilo que você quer fazer no dia. A sua lista de prioridades, sim. Lembra que a gente falou sobre prioridades? Você até pode usar a agenda para anotar ali quais são as suas prioridades do dia, né? E aí só que isso não são eventos, não são compromissos, são anotações. Então, no papel isso é bem fácil de enxergar, né? Lá no dia, na segunda-feira, você pode escrever quais são as prioridades do dia.
Na agenda digital, geralmente tem um campo em cima que você pode colocar um compromisso, como se fosse um compromisso de dia inteiro, mas é só uma anotação lá em cima, assim, o que que tem que acontecer nesse dia. Se fizer sentido para você, você pode usar esse recurso. Eu não uso, eu uso lista de próximas ações com prazos ou sem prazos, tá? Uma coisa que pode ser interessante também é colocar deadlines. Então, assim, você colocou as suas prioridades do dia, mas talvez essas prioridades devam estar relacionadas àquilo que está vencendo nos próximos dias, aquilo que vai ter que acontecer. Por exemplo, eu tenho até o dia 8 para mandar sei lá, uma resposta para um e-mail de um convite de um evento que eu recebi. E então, lá no dia 8, eu posso colocar um compromisso em cima, assim, só uma anotação também do tipo prazo final para a resposta do evento. Eu vou saber o que é. Mas isso me serve também para você bater o olho e falar, peraí, tem muita coisa vencendo na semana que vem, eu vou ter que tomar umas providências aqui para trabalhar em cima disso, tá? Isso também vai influenciar na forma como você encara esse tempo livre que sobrou na sua agenda entre uma reunião e outra. Porque se você não tá com muito tempo disponível entre um compromisso e outro, é bem difícil você manter uma qualidade de vida, de trabalho, de cabeça na sua semana. Eu tô passando por isso há umas 2, 3 semanas. Minha agenda tá assim, lotada de coisas. Depois eu posso até fazer um print e mostrar aqui pra vocês. Mas a minha agenda tá muito cheia do trabalho, tô cheia, toda hora eu apareço aqui reclamando que eu tô cheia de reuniões, eu até tenho que parar com essa mania de reclamar, mas assim, você não consegue simplesmente executar o seu trabalho, porque você tá sempre em alguma reunião. Tudo bem, reunião também é trabalho, né? Dali, o problema é que de cada reunião sai mais trabalho, sabe? E aí vai virando aquela bola de neve, né? Mas por isso que eu falo que é muito importante você focar nesses tempos livres. E aí, eu já comentei também nos meus stories que quando eu faço esse planejamento semanal e eu vejo que tem tempos livres sobrando, eu bloqueio, eu crio um bloco de tempo chamado trabalho. Para mim, isso é útil porque lá na empresa as pessoas conseguem ver a nossa disponibilidade para marcar reuniões conosco. Então, se eu bloqueio um pedaço da minha agenda para trabalhar, as pessoas não conseguem marcar reuniões ali. Então, isso para mim é útil. É lógico que eu não faço isso com todos os meus blocos livres da minha agenda, porque eu também tenho parcimônia que às vezes a pessoa precisa falar comigo. E eu vou deixar ali algum tempo livre. Então, fiquem atentas nisso também, de quanto tempo livre está sobrando na sua semana. De repente, você tem um dia muito cheio e outro dia mais tranquilo, será que não dá para você deslocar uma coisa de um dia para o outro, para você ter 2 dias medianos, sabe? É muito melhor do que você ter um dia muito estressante, muito cansativo. Você vai se sentir frustrada de não ter conseguido fazer praticamente nada. Mas aí também seja inteligente de saber que naquele dia as suas prioridades vão ter que ser menores. Baixa a régua aí, baixa a expectativa para você ser racional também com essa execução das suas atividades na agenda, tá? Que mais? Uma coisa que pode ser muito útil para quem... Aqui em Itajubá, a gente está em qualquer lugar em 5 minutos, né? Mas para quem mora em grandes cidades ou quem tem algum problema ou algum dispêndio de tempo com deslocamentos, pode ser interessante você colocar o tempo de deslocamento na sua agenda. Então, como eu dei o exemplo da viagem de avião, que aí é muito importante que você calcule quanto tempo você vai chegar até o aeroporto, porque, né, você não pode perder aquele voo e sair de casa na hora certa faz toda a diferença. Mas você pode também pensar, eu tenho um evento que vai acontecer em tal lugar. Que hora que eu preciso sair de casa para estar lá num horário razoável, não chegar atrasada? E coloca esse tempinho na sua agenda lá, deslocamentos das 8h30 às 9h. Eu vou estar em deslocamento. De repente você vai pegar um Uber, vai pegar um ônibus, vai pegar um metrô, vai de carro mesmo, tá? Outra coisa que pode ser super interessante, se você vai viajar de carro e você vai colocar ali na sua agenda o horário que você vai estar em viagem, a coleta que você pode fazer referente a esse período em viagem é alguma providência que você tem que tomar para o seu carro. Então, abastecer, colocar gasolina, conferir o óleo, conferir a água, sabe essas providências que a gente geralmente deixa para pensar em cima da hora? Pode ser bom você tomar isso como uma nota para fazer com um dia de antecedência, para não ficar toda afobada, né?
Tá, que mais? Bom, eu acho que a gente já tá quase chegando ao fim. E aí eu queria lembrar vocês que você tem que se lembrar sempre dos jacarés. Lembra da metáfora do jacaré, né? Que eu deixei nos meus destaques. Quem não viu ainda, depois que acabar a live, vai lá ver. A nossa vida é cheia de jacarés, é cheia de imprevistos, é cheia de gente te interrompendo, cheia de gente te pedindo coisas que você não estava esperando que seriam pedidas. E se você é uma pessoa inteligente, você tem que saber que isso vai acontecer. Isso vai acontecer, enquanto você viver, vai ter pessoas te interrompendo, vai ter coisas que chegaram que você não fazia ideia, vai ter coisas que você vai ter que lidar que até ontem você, sabe, não sabia. Então, essa importância também de ver quanto tempo livre tem na sua agenda é para você se preparar, estar pronta para também lidar com esses imprevistos. E aí ficar como água, né? A água, ela se adapta. As pedras aparecem no meio do caminho, do riachozinho, e a água vai só contornando, né? Você coloca a água dentro de uma caneca, ela vai adquirir a forma da caneca. Você coloca uma água dentro de uma garrafa, ela vai adquirir a forma da garrafa. Sabe essa questão de ser flexível, de ser adaptável? Eu adoro esse conceito. Eu acho que ele serve muito bem para os processos de planejamento e organização pessoal de cada um. E além disso, é uma coisa orgânica, né? Você precisa pensar no que funciona para você. Eu te dei aqui várias sugestões, mas você tem que ver o que funciona para você. Não adianta eu te falar, compre o planner tal da marca tal, use a agenda do Google, use a agenda do Outlook. Não, você tem que ver o que faz sentido para você. Tá bom? O que eu acho que é realmente super interessante é que você tenha uma visão da semana inteira na hora que você vai fazer esse planejamento. Vale muito a pena. E assim, gente, é muito ruim quando você... Eu já passei por isso, às vezes acontece, porque eu também não sou perfeita. Oi, Gilmar. Oi, Patrícia, Thiago. Oi, Hernandes. Acontece comigo, às vezes, de eu não ter me planejado muito bem para a semana e ter que ficar olhando toda hora o que vai acontecer daqui a pouco. Peraí, que hora que é aquela reunião mesmo? O que eu vou fazer amanhã, sabe? Essa sensação é muito ruim. É uma sensação de perda de controle. É uma situação de que você não está no comando da sua vida, da sua agenda. Você está sendo guiado pelas prioridades de outras pessoas e as suas coisas, os seus objetivos, as suas prioridades não estão ali naquele planejamento que você fez para sua semana. Então, entendem o valor disso? Depois que você começa a fazer e praticar, você não abre mão mais. Isso é ser dona do seu próprio caminho, tá bom? Gente, vocês sabem que as minhas lives são curtinhas, né? São aulinhas curtas. Oi, Geórgia, bom dia. Aulinhas curtas pra gente não gastar muito tempo, mas para ensinar vocês e transformar a forma como vocês fazem o planejamento e a organização. E aí, se vocês tiverem dúvidas, comentários, estou aberta agora para respondê-los. E se não, a gente encerra por aqui e volta amanhã. E amanhã, gente, eu prometo que a live não vai ser tão cedinho, porque amanhã é domingo. Eu sei que amanhã é puxado, né? 7 da manhã. Amanhã a gente vai fazer a live às 9, tá bom? Vai ficar gravada, Geórgia. Pode ficar tranquila. Hoje a gente falou... eu esqueci de colocar o tema aqui, né? Olha só, vou colocar no final só pra quem entrar depois conseguir ver. Planejamento semanal. Agenda. Pronto. Publicar, fixar. Isso. É isso, gente. Se vocês não tiverem dúvidas... A gente pode encerrar e amanhã a gente vem falar então sobre a revisão semanal. Revisão é diferente de planejamento, tá? Revisão é o momento onde você vai olhar para todo o seu sistema, para todos os lugares onde você armazena informações, para decidir como vai ser a sua próxima semana, o seu próximo mês, o seu próximo trimestre, para decidir se tem algum projeto seu que está meio desbalanceado, precisando de atenção. Então, amanhã a gente vai falar disso. E aí, se vocês quiserem me mandar dúvidas também ao longo do dia, eu super recomendo que vocês aproveitem agora o final de semana para fazer esse exercício de planejamento. Eu vou jogar o mapa mental lá no Telegram daqui a pouco. Telegram. E vocês podem fazer esse exercício de planejar a semana de vocês. Às vezes, nesse exercício surge alguma dúvida.
E aí vocês me avisam também, pode mandar lá no chat do Telegram, pode mandar aqui, em qualquer lugar eu vou responder todo mundo, tá bom? E amanhã, então, a gente vem às 9. Lembrem que continua valendo o sorteio. Se você já me marcou nos stories e eu não vi, de repente não respondi, olha aí se o seu perfil não tá fechado, porque eu vejo tudo, tá, gente? Se eu não respondi, geralmente é porque eu não vi. Às vezes é porque seu perfil tá fechado e você precisa me avisar que você postou. Então, me avisa de alguma forma aí que eu vou botar o nome na lista. A Raquel me marcou hoje de manhã, já coloquei o nome dela. Acho que tem 15 ou 16 pessoas já para participar do sorteio de 1 hora de mentoria comigo. A gente vai falar exatamente do seu processo personalizado de planejamento e organização e produtividade. E na segunda-feira eu vou trazer uma novidade para vocês que eu acho que vocês vão curtir muito. Esse final de semana eu tô fechando todos os detalhes ainda que estão pendentes, mas na segunda eu pretendo fazer uma live de manhã pra gente tirar todas as dúvidas de vocês sobre todos os assuntos que a gente falou durante a semana. Então amanhã eu devo abrir uma caixinha aqui para vocês mandarem as dúvidas. E na segunda à noite, nós vamos fazer um negócio um pouco diferente. Nós vamos fazer uma live, mas vai ser fora do Instagram, porque eu quero dar uma aula mesmo para vocês, compartilhar minha tela, mostrar slides. E aí a gente vai fazer uma coisa bem bolado. Aí eu mando o link para quem tiver interesse. Provavelmente esse link vai ser disponibilizado lá no Telegram também. E eu espero que vocês consigam participar. Vou botar num horário assim que todo mundo tá já terminando aí suas atividades do dia a dia, ali pelas 7h30, 8 horas da noite, entre 7 e 8. E lá nós vamos fazer um aulão, tanto para revisar tudo que a gente falou aqui, quanto para falar de coisas novas. E aí eu vou contar todos os detalhes dessa novidade para vocês entre amanhã e segunda. E na segunda, nesse aulão, a gente tira todas as dúvidas, ok? Conto todos os detalhes muito, muito em breve. Já estamos chegando no dia de contar esse detalhe. Ok, gente? Vamos ver. A Gabi mandou uma dúvida. Eu não tenho tantos compromissos com hora ou data, mas muitos afazeres. Vale a pena colocar o horário para executá-los? Já coloquei, mas não segui direito. Então, Gabi, afazeres faz mais sentido mesmo você ter listas de ações ou checklists. Por exemplo, são coisas que você tem que fazer todo dia a mesma coisa, vale a pena você criar um checklist. Um checklist é aquilo que você sempre vai ter que olhar para verificar se você fez tudo que é necessário, né? Então, um checklist que aparece no Todoist todo dia, por exemplo, de alguma rotina que você tem que fazer, pode ser uma boa. Eu não acho que seja legal botar na agenda, não, porque não tem horário de terminar, de começar e terminar. Fundamentalmente, agendas são coisas que têm horário e dia certo para acontecer. Então, se você já fez esse teste e não funcionou, é porque realmente não faz muito sentido, sabe? Você tem que fazer ao longo do dia, não tem um horário específico para isso, não é um compromisso, né? Então, essa é a minha dica para vocês, tá bom? Gente, vamos finalizando então, 7h34. Carlinha, chegou no final, mas vai ficar salva, tá? Tamires, Giovanina, a live vai ficar salva. Falamos hoje sobre planejamento semanal. Ó, meu mapinha mental tá aqui, vou mandar para vocês daqui a pouco no Telegram. E espero que vocês tenham entendido aí todos os recados da semana. E façam o teste, tá? Executem o planejamento semanal de vocês agora ao longo do final de semana. E se aparecer alguma dúvida, me avisa, tá bom? Beijo. Muito obrigada. E a gente se fala. Um ótimo final de semana pra vocês. Aproveitem, tá? Beijo, gente.